vai passar a palavra livre. Senhor presidente, colegas vereadores, comentar mais uma vez aqui. Falar sobre alguns assuntos aqui por mim verificar durante a semana. Primeiramente, eu queria saber se algum vereador tem conhecimento do porquê do cancelamento da reunião com o promotor sobre a questão da vigilância sanitária, abate de bovinos. Alguma pessoa, algum vereador tem conhecimento do porquê foi cancelado? Eu vim para a reunião, fiquei sabendo que não tinha na hora, cheguei às 19 horas, estava tudo fechado lá no fórum. Inclusive o Tonho André nem foi lá, né? Chegou lá, o portão estava fechado. Eu acho que foi até uma falta de sei lá. Depois eu fiquei sabendo que noticiou na rádio, mas eu acho que... Na rádio teve um anúncio ainda, comunicando que não haveria mais reunião, mas se eu não me engano, lá não falava o motivo, né? O motivo que foi cancelado. A reunião de grande expectativa, né, para resolver essa questão, esse impasse que eu conversando com o principalmente os que vendem carne, bovino e suíno. Segundo me informaram, não posso dar garantia, mas me informaram que vinham as pessoas de Goiânia para fazer frente nessa reunião e eles não pôde vir, aí cancelou. Não foi exatamente isso, eu tive lá no Ministério Público, inclusive lá no mural lá estava esse anúncio lá escrito cancelado, aí eu perguntei, a informação foi essa, que o pessoal que vinha para fazer a palestra, discutir o assunto, na última hora ligou, assim, última hora não, né? No dia, né, que ia ser, ligou falando, cancelando, pedindo cancelamento da mesma, e assim eles foram escrever lá, cancelado, e pediram para avisar na rádio. Outro assunto, presidente, a gente tem acompanhado as redes sociais, acho que hoje quase todo cidadão participa, né, diretamente, né, nos debates, e recentemente eu vendo um vídeo e vi que a intenção do seu prefeito em vender alguns lotes para fazer a contrapartida do recapeamento do asfalto na Avenida 7 de Setembro e Virgínio Teixeira, um montante em torno de R$350 mil. Eu acho que meu ponto de vista é o seguinte, eu não tenho dificuldade em debater, em discutir, inclusive por ocasião da construção daquela praça ali, a Bilon Borges, eu fui até resistente, fui contra, às vezes, o posicionamento do grupo que eu participava, de não conceder aquela permuta à época para construir aquela praça. E eu acho que interessante, foi um benefício grande que a cidade tem, a principal praça da cidade hoje, de lazer. E da mesma forma também, tem que ter clareza, né, com relação a essa venda, a especificação, a destinação correta, porque não adianta você veicular que vai vender e a Câmara vai aprovar e eu tenho meu recurso. Eu entendo que já está antecipando uma decisão, às vezes, por um insucesso nessa autorização legislativa, a culpa ficaria com o legislativo. Então, quero deixar bem claro se esse projeto deve vir para a Câmara, então eu estou antecipando a discussão, que ele venha com clareza e com justificação plausível, para depois também a confirmação que realmente o Executivo existe esse recurso em caixa, porque na verdade, quando foi construído aquele asfalto lá na Santa Maria, houve muita propaganda que o dinheiro estava na conta e na verdade a obra não foi terminada, a construção do asfalto foi construída, mas a questão dos meios-fios, que é parte integrante da obra, está a desejar, inclusive o Legislativo está sendo cobrado para ser parceiro num convênio que é responsabilidade integral do Executivo. Então, que tenha clareza, que tenha justificativa, que nos dê as condições de a gente votar com tranquilidade, sem medo de errar. E o último assunto, senhor presidente, estou me alongando, o que nos tem preocupado, assim, de maneira geral, é a violência nas escolas. Ultimamente, semana passada, a gente presenciou aquele absurdo que aconteceu lá em São Paulo, aquela escola lá, onde teve 10 mortes e alguns feridos. Essa semana eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra de um pastor evangélico. Eu acho que qualquer evocação ao evangelho, você tem que estar atento, independente de que culto que seja. E me deixou bastante preocupado e curioso, e até furioso até ao mesmo tempo.
a questão das drogas. A gente não pode afirmar que a consequência daquele episódio lá, aquela chacina lá foi com relação a uma consequência do uso de drogas. Mas nessa programação lá que eu pude acompanhar, o Brasil hoje ele consome 20% da droga mundial. Isso é um absurdo. 1/5 da droga que é consumida no mundo, no Brasil consome. Tanto na cocaína como no crack. E a gente vê que é uma questão muito melindrosa, difícil de resolver. E a gente tem vendo o empenho dessas medidas de segurança aí. A princípio não surtiu efeito. E é preocupante e acho que merece muita reflexão, muita pedido de oração para que seja encaminhada essa solução para esses grandes males que afetam as famílias do Brasil brasileiro. Mas alguém quer fazer uso? Sim, senhor presidente, colegas vereadores, plenário, presente. Nos assusta muito o vereador Thaís. Hoje eu li aí nas redes sociais, eu não sei se algum vereador ou algum presente aqui teve essa informação, né, em relação a um garoto ali de Pontalina, né, que planejava um ataque hoje numa escola. Hoje não, ele estava planejando um ataque, né, similar àquele de Osasco, né, e graças a Deus a polícia interferiu a tempo, né, e ele estava com todo armamento idêntico daquele massacre, e ele planejava fazer esse ataque lá em Pontalina, né, que é uma cidade próxima até aqui de Orizona, e por muito pouco a polícia usou a inteligência, né, que vai descobrir rápido que vai chegando essas violências próximo da gente aqui, né? A gente pensa que está lá em São Paulo, mas de repente uma cidade do porto de Orizona, né, já tem alguém aí com a mentalidade aí planejando ataques desse nível. Isso aí assusta, né? Eu sempre tenho preocupação quando eu vejo a mídia, né? A televisão, ela joga o dia inteiro essas imagens aí a nível nacional, e eu fico preocupado, porque a gente não sabe hoje, né, o que passa na cabeça de jovens aí, né, e muitos insinuam, né, a fazer esse tipo de ataque. É preocupante. E até outro assunto também, o vereador Thaís, em relação, você disse aí, em relação a capeamento das avenidas, né, eu ando muito aí nas ruas de Orizona, e hoje eu fui abordado em 3 lugares, né, em comércio, eu vou muito em comércio, né, em relação a esse assunto que está nas redes sociais, né, e cada um tem uma ideia, cada um tem um modo de pensar e conversa com a gente, né, e hoje até fui abordado por um comerciante, ele falou, vocês analisam com cuidado esse projeto aí, né, tem que ver se realmente vai capear, né, se a verba que tem dá para fazer com estrutura, né, se vai ser um asfalto de primeira qualidade, se vai ter rede de esgoto, se vai trocar a enganação da Saneago, que ela hoje é muito precária, né, então você não pode deixar fazer um asfalto novo aqui na avenida e na outra semana já está aqui quebrando para trocar um fio ainda, trocar um cano, aliás, um cano da Saneago. Então, assim, a gente vê que a população também lê os comentários, né, que estão nas redes sociais, e também preocupa, né, e fala com a gente. Então, aí acho que está baseado nesse comentário seu, Thaís, não vereador Thaís, em relação, assim, que manda um projeto, né, bem esclarecido, que é para a gente saber o que a gente está, né, o que a gente está votando, né. Então, assim, acho que é importante, né, o seu comentário, porque a população também cobra da gente, né. Hoje mesmo, esse cidadão, ele disse, né, dessa forma, né, analisa com carinho se realmente a verba que está vindo, se realmente dá para fazer um asfalto aí de 8 centímetros, né, se realmente dá para fazer a rede de esgoto, né, se dá para fazer a troca dos canos. Então, a população também, ela comenta muito com a gente em relação a esses projetos. Mais alguém? Senhor presidente, sim, quero cumprimentar os vereadores mais uma vez. Quero aqui abordar os assuntos aqui mencionados. Primeiramente, falar sobre a questão da violência nas escolas, vereador Elcio. É preocupante, sim. Nós que somos educadores também temos essa preocupação enquanto pais. É preciso discutir, a nível de município também, a questão da segurança nas escolas. Até eu marquei com a secretária para a gente já começar a pensar, discutir o que se faz, o que nós podemos fazer, qual tipo de trabalho nós podemos fazer, o que pode ser feito. Porque é preocupante, sim, as redes sociais, infelizmente, elas têm uma capacidade muito grande de massificar a cabeça dos nossos adolescentes. E o que está acontecendo, a gente viu em São Paulo, depois em Pontalina, em Brasília, um professor, né, que queria matar o secretário de Educação. Então é algo preocupante. Nós estamos com uma sociedade que passa por uns transtornos mentais muito grande. Há uma pesquisa que em 2022 uma das principais causas de morte no mundo será suicídio devido à depressão. Então isso é muito preocupante. Então nós temos que estar atentos, sim, discutir com a comunidade escolar, com a Secretaria de Educação, o Executivo, para evitar que nós possamos passar por isso. Porque
porque às vezes a gente pensa que está longe, mas as coisas podem estar perto. Quanto à questão das avenidas, eu estive conversando com o prefeito já sobre essa questão, e hoje nós temos dois grandes problemas no nosso município, que é de conhecimento de todos nós enquanto legisladores, cidadãos, e o próprio executivo tem consciência disso, que é a questão das nossas estradas, né, que precisa sim ser feito um plano, um cronograma para a recuperação das nossas estradas, parcerias das mais diversas para que possa resolver o problema das nossas estradas. Até porque nós sabemos que o município sozinho não vai dar conta. Nós ontem estivemos em Goiânia numa agenda bastante intensa e produtiva, né, vereador Jeremias? E nós estivemos na antiga AGETOP, hoje Goinfra, com o senhor Aderbal Caiado, que é lá como se diz, após o secretário, o presidente, ele é o diretor executivo lá. E nós recebemos boas e más notícias da Goinfra. Quais são as boas notícias? Primeiro, que as estradas de chão, as GOs aqui do município, já estão licitadas, as empresas vão voltar a fazer o trabalho de manutenção. E nós solicitamos da Goinfra que fosse feito um trabalho de qualidade. Nós queremos participar enquanto cidadão de Orizona, fiscalizar, porque nós sabemos que essas empreiteiras vêm, né, faz de conta que arruma e nós ficamos com um prejuízo. E a outro ponto negativo que nós recebemos na Goinfra foi que a GO até Pires do Rio não está complementada, que provavelmente deve ficar aí mais uns 60, 90 dias com buracos na pista, porque a empreiteira que fazia esse trecho aí não vai participar do novo certame. E também quanto à questão das rodovias, que o município não pode, por hipótese alguma, fazer intervenção em rodovia estadual sobre a possibilidade do município ser penalizado. Então nós temos, por exemplo, a GO 219, que sai lá do Passa Quatro, mas até no Batão está pavimentada, né? Tem buraco, mas está pavimentada. Mas o ponto crítico dela é daqui ao Buritizinho, a 309, que vem de Pires do Rio e vai até Lusiânia, passando por Montes Claros, por Bajuba e Buritizinho, e que o município não pode fazer lá interferência. Eu falei, mas presidente, secretário, ele enganou com nós, né, gente? Não me chama de secretário. Quando nós fazemos intervenção lá, é porque está em situação crítica. Ele falou, é muito arriscado para você, prefeito, fazer uma intervenção numa rodovia estadual que está sob jurisdição do Estado. Para isso acontecer, precisa pedir permissão aqui. Então, assim, nós estamos fazendo esse esclarecimento, porque às vezes as pessoas acham assim, como o vereador falou aqui, né, que foi vinculado na emissora de rádio, que o legislativo não está fazendo nada, que o executivo também não está fazendo nada, mas realmente há uma preocupação sim. Então hoje é uma situação que o executivo está consciente, vereador Elcio, que é a questão das estradas. Nós temos essa consciência enquanto legislador, enquanto cidadão, e o executivo tem também, e tem essa preocupação, então logo passa o período de chuvas aí, eu acho que está indo para o final, acharem as saídas para recuperar isso aí, é uma preocupação sim do executivo. Quanto à questão das avenidas, o que realmente está acontecendo? Quando o ex-ministro Alexandre Baldi disponibilizou o recurso, foi pedido para ele, é claro, na época, o recapeamento. Então, eles têm lá o valor que tem por metragem para recapear. Quando a Caixa veio agora fazer a análise para liberação, para poder licitar a obra para iniciar, ela condenou a base. E que é necessário refazer a base, porque ela não vai permitir o recapeamento. E se não for feito dessa forma, o prefeito pode usar em outro lugar, por exemplo, que a base esteja adequada, para fazer o recapeamento. Diante disso, nós temos reclamado tanto aqui nessa casa, eu acho que é preciso sim, falei isso para o prefeito, chamar os vereadores, se for preciso chamar a sociedade, fazer Câmara e Executivo, audiências públicas, para resolver o problema dessas duas avenidas, que é não deixar esse recurso retornar, perder esse recurso e fazer as avenidas. Vocês devem lembrar bem aqui quando essa avenida aqui da Baixada, né? Eu me lembro bem que ali estava pior do que está hoje. E foi feito lá no governo do Itamar, já está aí para 12 anos, né? E o problema foi resolvido. Porque a sociedade
O cidadão, ele quer o resultado, ele quer serviço, ele quer qualidade, né? Então eu acho que é preciso que essa casa esteja disposta a debruçar sobre esse projeto que vai vir, fazer uma análise profunda, mas pensar no cidadão horizonense. Pensar que nós não podemos ter essas avenidas nessas situações, discutir com o executivo a exaustão até encontrar a saída adequada para, se o caso, a aprovação desse projeto, para que esse problema seja uma vez resolvido. Então, acho que isso é um ponto que nós temos que estar atento. E, Carlos, para não mudar de assunto, a gente perde aqui, já que você está dando essa instrução assim, bem didática, né? Então acho que é bom a gente fazer alguns questionamentos aqui, senão passa da hora e perde o assunto. Eu acho que importantíssimo as obras, né? Acho que ninguém é doido de falar um contrário disso. Mas eu vejo assim, alguns pontos que poderiam ser discutidos. Por exemplo, quando foi a Brasília pedir essa emenda ou essa verba, eu não sei como é que foi feito, foi o Ministério da Cidade, se eu não me engano, não deveria ter feito já esse projeto antes de ir lá pedir essa verba? Outra coisa, que depois você pode me responder, esse dinheiro que vem é para as duas avenidas ou é só para uma? Porque eu acho que 600.658, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido, eu acho que não dá para fazer nem com os 350 mil que estão falando, que precisaria dessa contrapartida para fazer as duas avenidas. Eu acho que uma avenida, haja visto que as avenidas são de duas pistas, são cerca, se eu não me engano, de 4 quilômetros ali, eu acho. Se for por linha reta, as 4. Então, essas indagações, eu gostaria, se você pode responder, eu sei que você não tem procuração para isso, mas se você pudesse passar para a gente fica agradecido. Senhor presidente, o que eu posso dizer é o seguinte, foi justamente isso que eu falei com o prefeito, que chamassem os vereadores para essa discussão, para esse esclarecimento, para essa explanação. O que eu sei, e que eu posso adiantar aqui nessa casa, eu não posso dizer que o recurso total é 684. Eu sei que, segundo informações do próprio prefeito, está no próprio vídeo, está disponibilizado já, né, esse valor de 684. Não sei se tem mais ou se é só esse, não posso te dizer. E outra questão, o presidente, infelizmente no Brasil funciona assim. O ministro estava com a vontade de sair, mas com a vontade de ser alguma coisa, eleger alguém, estava louco para distribuir emendas. Foi assim que aconteceu com o Alexandre Baldi, nós não podemos negar. Então, ele ofereceu o recurso para depois fazer o projeto. Então, era 684 mil para recapeamento, por exemplo. Não estou dizendo que é esse valor, que eu tenho essa informação precisa ser só esse valor. Mas, Tito, vamos supor que seja. Estou te passando 600, vamos te arrumar 700 mil, vamos supor, e depois a prefeitura cuidou do projeto, ou seja, ele cuidou da emenda, a prefeitura não foi feita da forma que o senhor perguntou. Eu posso dizer para Vossa Excelência que em uma outra questão aí de vídeo monitoramento que o delegado Valdir está colocando em emenda no município, ele pediu o projeto antes. Estou te dizendo isso porque eu tenho esse conhecimento. Então, assim, essa informação eu não posso trazê-la. Por isso que eu falei com o prefeito que fosse feito dessa forma. Chama-se os vereadores, discute, expana tudo, para não ter dúvida. Por quê? Porque para depois não ter essa questão, a Câmara não quis aprovar o projeto. Esclarece tudo, tira todas as dúvidas, traz tudo às claras, para que nós possamos votar com segurança um projeto dessa envergadura, pensando em quê? Igual o vereador Elcio falou, e depois nós vamos estar sabendo isso do prefeito, né? Esse valor é para uma, é para as duas, ou tem mais, como que é? Precisa só do dinheiro para fazer o subsolo, a base, e tem o dinheiro para a capa, como se diz, que agora não é recapeamento, é uma capa, né? O total. Então isso eu acho que é importante. O que eu quero dizer para essa casa hoje é o seguinte, presidente. Na conversa que eu tive com ele, eu pedi para ele fazer isso. Para ele chamar, para ele esclarecer, para tirar todas as dúvidas, para que nós possamos perguntar, para que nós possamos ter a garantia da votação. Até para responder uma das perguntas do vereador Altair, que já foi dito aqui, né, nessa Câmara, que a partir desse ano
eu quero que cada pessoa, cada secretaria, cada secretário que envie projetos de leis, eu quero não, está na lei, que ele venha aqui antes de ser apresentado, né, e esclarecer o porquê desse projeto para que nós possamos exatamente isso, vereador Carlos, para que debruce, né, que a gente olhe as questões, tira as suas conclusões, suas dúvidas, né, chega nas suas conclusões, quer dizer, e que a hora que ele for para o plenário, para a votação, não tenha nenhuma dúvida, para que não fique, o fulano votou contra por causa disso. Não, às vezes é porque nós nem estamos sabendo o que é, o que tem. Por quê? Porque, na verdade, em outros momentos, a gente já fizemos isso aqui nesse governo, de votar a favor de venda de lotes, por exemplo, sucatas, inclusive foram naquela época 2 lotes, vendeu só um, mas a gente cobramos aqui depois a prestação de conta dessas coisas e nunca foram feitas essas coisas. Então, assim, isso está faltando que é um pouco de transparência, é isso que a gente está discutindo, porque já tá, o vereador Altair falou, já está jogando na mídia que a Câmara já não vai aceitar isso, por causa disso está aí, né? Nós nem estamos sabendo se existe esse projeto, por isso que eu estou perguntando. Se foi feito, porque a lógica é você chegar no ministério e falar, olha, eu tenho um projeto aqui de fazer isso e isso custa tanto, o senhor pode me ajudar? Não, agora o cara fala, não, eu te dou tanto para você fazer uma avenida, não, então você deu só para fazer meia. Na verdade, senhor presidente. Pois é, isso que eu estou te falando, presidente, é a questão que tem que ser esclarecida pelo Poder Executivo. Sim. Nós não temos a procuração, e o que eu estou falando aqui nessa casa, e conversei com o prefeito, é isso, para que haja esse diálogo, para que a sociedade seja beneficiada, porque nós não deixamos de votar um projeto porque não tem as informações, Sim, né? eu E acho que que talvez... Sim, eu acho que até você estava lá presente na dia da inauguração do ambulatório, onde ele falou assim, olha, eu quero a ajuda de vocês, vai para a Câmara pressionar os vereadores. Pressionar como se nós nem vimos esse projeto. Existe esse projeto, existe esse dinheiro. Vamos trazer essa entrada agora. Já vem a população que está armando a população para vir com aquela consciência, não, que não sei, não é assim não, velho. Nós também temos consciência das coisas. É isso que eu acho que o vereador Thaís fez no começo da conversa dele dizer, que a gente tem que parabenizar que quando conseguir essas emendas, nossos senhores, ninguém é contra. Só porque não veio dinheiro para fazer as 2 avenidas, pelo que a gente está entendendo, veio para fazer uma ou meia. A E questão, já senhor está presidente, responsabilizando nós da oposição como se fosse o bode expiatório da situação. Não é assim. senhor presidente, uma argumentação aceitável é que não foi, acho que não é culpa do executivo no caso, porque ele imaginava que havia condição de recuperar aquela avenida, mas diante da precariedade da base, e como o vereador Carlos disse, que foi emenda assim a toque de caixa, não foi feito acho que dificilmente seria um projeto difícil você fazer previamente também para analisar a base antes de arrecadar esse recurso. Então, acho que é um argumento aceitável essa questão é que o recurso é insuficiente devido ao montante, à grandiosidade do serviço a ser feito nas avenidas. Então, o recurso é insuficiente nesse sentido. Na verdade, não vai ser um recapeamento, nem uma recuperação, vai ser uma reconstrução. Aconteceu, presidente, no final do mandato do Temer, e isso é importante a gente salientar isso aqui, porque nós também passamos por isso. Tem até uma emenda lá no Executivo, um recurso para aquisição de uma máquina agrícola, vereador Altair, que foi feita da seguinte forma. Ministério da Educação, R$1 milhão, vamos dividir para 7 cidades. Quanto que dá para cada uma? X. Então, liberar para a compra de um trator. Aí o que acontece? Você precisa de um trator de tal potência, mas o recurso não dá. Aí os deputados, naquela venda de emendas, né, disponibilizou para cá o deputado uma emenda dessa para atender uma associação do curso assim, 142 mil. Entendeu? E aí a Caixa liberou 126. Ou seja, aí eu perguntei para o deputado agora recentemente, mas como é que foi essa emenda desse jeito? Não, é o seguinte, o Ministério da Agricultura liberou 1 milhão para a quantidade de deputado X e nós dividimos por cidade tal. É aquela questão que nós falamos aqui na sessão passada sobre a questão da reforma da Previdência. A pressão que nós às vezes sofremos, mas nós sabemos que lá já está tendo um toma lá da cá. O que eu quero trazer às claras, mais uma vez, só para esclarecer, gente, essas dúvidas nós vamos ter na oportunidade de estar discutindo com o pessoal do Executivo.
Eu só quis trazer o esclarecimento da Câmara e do público presente o seguinte: se tem esse valor, o que pode ser feito? É para a avenida? Falta tanto? Vamos ver, né, trazer isso às claras, mas pensando assim, na possibilidade de achar saídas, juntar legislativo, executivo, né, e achar essa saída para atender a demanda. Certo, presidente? Repete outro assunto aqui que o senhor me... O Elcio estava querendo conversar com você alguma coisa. Não, em relação, só terminando o assunto das avenidas, acho que é uma preocupação muito grande, principalmente na 7 de setembro, né, a quantidade de enxurrada que desce naquela avenida, porque eu falo assim com muita clareza, porque ali é uma avenida que eu passo aí, acho que no mínimo 10 vezes por dia, né, que só cedo eu vou na rádio, volto, meio-dia de novo, passo aquela avenida aí toda hora. E quando chove, né, a água que vem do trevo ali para baixo, inclusive a outra avenida ali acima do estádio, a água vem descendo, e quando chega ali de frente ao céu, já passa ali totalmente a avenida inundada de água. Então o volume de água que desce ali é grande demais, e é uma das coisas que eu observo demais aí, em relação à operação tapa-buraco, em relação às enxurradas, que no tempo da chuva eu passo ali, né, tem buraco, a gente vê, a prefeitura está trabalhando, está ali o funcionário trabalhando, tentando ali tampar os buracos, fica bem tampadinho. No outro dia, quando eu passo assim que tem a chuva, eu já fico pensando, né, que eu vejo dentro de 2, 3 dias, né, aí poça a água ali do buraco, os carros vão passando, e dentro de 2, 3 dias os buracos voltam de novo. Então a gente vê que a enxurrada ali é um grande problema ali, de preservar ali o asfalto naquela avenida, né, na 7 de setembro. A enxurrada ali, ela danifica mesmo, ela passa e com muita força, e realmente ela dá um estrago danado ali. Então, assim, dá muita enxurrada, né? Então, é por isso que aquela hora que eu até falei, em relação ao que o Oliveira ouviu, estou na rádio, em relação ao que o rapaz lá que citou comigo, né, que eu já estava comentando em relação às avenidas, ele falando, será que ia ser assim? Agora eu acho que o novo vereador Carlos Eduardo deixou bem claro, né, que é uma conversa assim, com o executivo, e a gente vai ter a noção do que pode ser feito, de que forma vai ser feito. E uma outra coisa, vereador, ninguém pode dar essa garantia que vai fazer lá. A Saneago pode vir trocar toda a tubulação e o cara falar, e amanhã faz o asfalto aqui. Pode acontecer que a tubulação está novinha e arrebenta. Isso eu só quero falar um pouquinho aqui, presidente, agora eu lembrei aqui, está anotado aqui, mas é a questão do meio fio lá do asfalto que está sendo feito. O que está acontecendo com esse programa Goiás na Frente, que foi interrompido agora? Tem municípios que estão com a mão na cabeça. Em que situação? Começou as obras, não terminou, licitou, o dinheiro não chegou, o negócio, empreiteira, tudo quebrando por causa disso. Então, assim, há uma pressão dos deputados em relação ao governo, né, do Caiado, governador do estado, buscando uma solução. A notícia que se tem é que o governador vai começar a chamar os prefeitos para discutir o programa Goiás na Frente, para saber que situação que está. Por quê? Aquilo que nós falávamos aqui numa sessão, é de responsabilidade do estado o recurso. Então, assim, nem a prefeitura hoje pode ir lá fazer o meio-fio, né, como foi vinculado naquele primeiro momento. Por quê? Porque imagina, pode intervir numa rodovia, você vai intervir numa... Vereador, então eu queria deixar bem claro que naquela época, quando vieram as pessoas a pedido do Executivo para nos pedir verbas para a construção dos meio-fios, quando eu disse que aqueles contratos estavam ainda em aberto e que não tinha essa condição da prefeitura mexer numa obra que ela tinha sido licitada por uma empresa, ainda quando mais a própria população pegar e fazer aqueles meio-fios. Então, na época, eu gostaria de deixar claro aqui que quando eu trouxe essa informação justamente pelo Tribunal de Contas do Estado, cobrando dos prefeitos para que mandassem as prestações de conta, etc., que depois vinha num momento depois, essa chamada dos prefeitos lá até para prestação de conta disso. Então, eu gostaria de deixar mais uma vez notificado aqui que, na época, não é que a gente era contra os meio-fio, foi porque na época não poderia nem mexer nessa obra. Então, assim, a população que tem residência ali, que recebeu o asfalto, tem que ter um pouco de paciência. O Aderbal ainda falava da questão burocrática, que tem coisa que não vai levar 6 meses para resolver, e realmente é isso. Então, às vezes as pessoas ficam pressionando o próprio executivo para como é que vai ficar, tem que fazer pavimentar o asfalto, né? Tem que ter essa liberação do próprio Estado. Se o Estado falar que pode, tudo bem, a Prefeitura pode entrar com a questão de construir esse meio-fio, até porque o asfalto já é complementado quando ele sai com meio-fio. Então a Segov vai começar a chamar prefeitos, a partir agora de abril, para negociar aí as questões do Goiás na Frente,
que está tudo pelas metades. Então, trazendo só esse esclarecimento aqui. Senhor presidente, com relação a essa sensação do vereador Carlos, uma sugestão. O prefeito tem o horário na rádio. Então que ele usasse os meios de comunicação também para cientificar a população, porque mesmo assim eu entendo às vezes uma questão até de maldade que ele jogar o legislativo contra a população. Então a população sendo informada que é competência do Estado, eles vão deixar de indagar, questionar o legislativo pelo não atendimento desses repassos, às vezes quando é solicitado. Então acho que o ponto ideal seria essa informação. Eu concordo com a ideia do Taíde um pouco, porque a população está muito mal informada. Porque eu vi essa semana as pessoas falando que o nosso próprio vereador não deixa vir a obra de fazer o asfalto da avenida. E uma cidadã aí, eu vi nas redes sociais, não vou falar o nome dela, falou um pouco dos vereadores, que os vereadores não assinam para vir verba para fazer o asfalto lá no setor Bela Vista. De quanto precisou de vereador assinar para vir a verba? Está muito mal informado. Ou alguém está informando mal para prejudicar, ou está mal informado. Quando tem má informação ou tem dúvida, procura aqui na Câmara, procura a carteira 10, vem cá fazer as perguntas para nós. O vereador Antônio Donizete, o grande problema hoje é o seguinte: uma grande parte, né, dessas pessoas que ficam fazendo essas críticas dessa forma não sabe de fato o papel do vereador, certo? Aí faz essas críticas dessa forma. Tipo assim, culpando o legislativo por tudo. Não culpou pelo sinal da Vivo, nós temos que resolver o sinal da Vivo. Então, assim, são situações que realmente a população precisa buscar informação, mas aí o cidadão não vai te procurar, ele vai bater primeiro. Essa pessoa que envia a informação nas redes sociais, ela não falou. Assim, ela foi informada que é assim. Ela foi informada. Gostaria só de dar uma ênfase numa coisa aqui, Carlos. É uma questão das informações. Hoje existe o Facebook da Prefeitura, o Twitter e etc. Haja visto que lá eu vejo, às vezes, as informações um pouco distorcidas. Inclusive, até eu tinha comentado com o vereador Thaís aqui, estão distorcendo até obras do passado. Falaram, lá está lá, só você entrar no Facebook da Prefeitura, no que tange lá na inauguração, a última, lá da 24 horas, lá onde o prefeito fala dessas condições da obra, do valor que tinha em caixa, do valor que fala. Inclusive, não foi palavra do prefeito, eu não vi, mas foi pessoas, com certeza, funcionários da Prefeitura, porque é ele que alimenta o Facebook, onde fala que o prefeito vai reformar as avenidas, que foi até o tio dele, o seu Zé Marçal, que construiu. Tenha santa paciência. Todo mundo sabe que quem fez a avenida de Deus Teixeira foi o Pasqualino Mota, e a 7 de setembro foi o Joaquim Pereira. Então, assim, não precisa de inventar coisas, fala só o que é certo. Então, por isso que aí começam essas fofocas, picuinhas, como diz vocês aqui, porque das informações erradas, aí as pessoas lê lá, vamos falar, entendeu? Assim, todo mundo sabe quem foi que fez esse pessoal mais antigo, mas a maioria não saiba. Então você não precisa fazer isso. Tem necessidade de uma coisa dessa? Então, assim, é coisas que eu acho que, por isso que fala, mas as informações estão chegando na frente errada. E está jogando tudo agora. Antigamente eram os vereadores, agora são os vereadores da oposição. Entendeu? Eu não sei quem é a oposição, situação aqui. Eu acho que aqui todo mundo é em prol do povo. Pode até politicamente você ter oposições aqui, mas o povo é a maioria aqui, todo mundo é a maioria. Então, assim, acho que não precisa dessas coisas assim, de colocar isso no Facebook, coisas que parece que vai satisfazer o ego do ex-prefeito, do atual prefeito. Isso é pura vaidade, gente. Então, acho que não tem necessidade. O vereador Jeremias quer falar. Primeiro, quero cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar o plenário e falar que, procurei o prefeito e o secretário para a gente agendar alguns mutirões nos povoados. Então, agendamos o do Batã, procurei para o Batã, Taquaral, Cachoeira e Firmeza. Agendamos do Batã para essa semana, o próximo será o do Taquaral, depois do Cachoeira e o da Firmeza, do São Liberto. E assim que for fazer esse mutirão, maquinária para ir completo, para poder atender,
a região vizinha de Ipuperna. Quando a gente está falando de asfalto, é muito difícil, porque aquele asfalto da Avenida de 7 de Setembro, ele não tem mais recuperação, já apodreceu. Nem segurar o serviço de tampa-buraco, ele segura mais. E na verdade, quando o engenheiro, o prefeito, quando o engenheiro olhar, eu fui fazer recapeamento. Até nós achamos que dava recapeamento também. Só que quanto mais vai passando o tempo, mais com o tempo chuvoso, mais ele vai apodrecendo, porque a água vai infiltrando, a água infiltrou, ele vai apodrecendo. Então, na verdade, esse dinheiro é para a Avenida 7 de Setembro, né? E era para ser recapeamento. E como recapeamento agora é impossível, agora teria que arrancar tudo, moer, jogar tudo fora e fazer outra base, assim que foi feito no bairro Boa Vista, naquelas duas avenidas, tanto faz aquela que vem o centro e aquela que sai próximo do pelotão, ali no Jair JL, e desce até lá no Ivo Costa. Então, aí, é que há prefeitos que quer a venda desse lote. Ainda pedi para ele, eu e o Carlos pedimos, faça, manda para o engenheiro vai, explica tudo, mostra qual o valor. Por quê? Porque se tiver tudo em dias, tudo explicadinho, mostrando o que vai ser feito, eu acho que o vereador não vai ser contra. Por quê? Porque está havendo a necessidade. E nosso dever e obrigação é justamente isso, é ajudar a resolver os problemas do município. Mas é igual o vereador Taílio, o resto já disse, quando vem tudo claro, é muito mais fácil do que vir só um papel aqui, deixa o discurso do papel sem saber a certeza do que está sendo. Então, ficou acertar lá, quantas vezes que vier o projeto, vem o secretário da área, o engenheiro, explicar o que é, para que, quando vem, nós fica aqui, o que vai ser, o que vai ser, tem que estar chamando, tem que... Então, já está acertado para ser dessa forma. E sendo dessa forma, há a possibilidade de ajeitar as coisas, porque eu acho que todos nós temos interesse de ver a cidade arrumada, né? É lógico que se a gente tivesse conseguido verba para fazer tudo, era bom, mas você vai lá, você oferece um valor X. Você não pode dispensar, porque dispensar, não, quero tudo um montante só. Você não vai conseguir. Quantas e quantas vezes a gente vamos, mesmo quando você vai, que recebe um sim que vai arrumar, você tem que ir várias vezes. É levar um documento, é cobrando, né? Quando vê, nós tivemos uma agente extensa em Goiânia. Fomos em 3 gabinetes de deputados, inclusive no da presidência, do assessor do presidente. Na GETOP, na antiga GETOP, tivemos com senadores, tudo pedindo. É pedir. Há possibilidade? Há. Mas se você não correr atrás, é muito mais difícil ainda. Corre atrás, é difícil, não é nada fácil, tudo é absurdo. É difícil mesmo o cara chegar e já te dá o dinheiro assim. Não, você tem que ir pedir. Mesmo na prefeitura, na secretaria, você vai lá, faz aquela ponte para mim. Você vai lá 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Na prefeitura, a mesma coisa. No estado não é diferente. Você vai no deputado, os deputados vão com a gente na secretaria, e assim por diante, vão no secretário. É só dessa forma que vai resolver. Correndo atrás, trabalhando, pelejando, é que vai conseguir fazer os benefícios que a Orizona precisa. Mas agora, o que tocar de nós, tocar da nossa pasta, nós precisamos colaborar. Essa é as minhas palavras. Acho que o vereador Jeremias, eu trouxe uma informação aqui do meu agrado, vereador Jeremias, porque em relação aos mutirões aí nos povoados, sempre eu fui a favor disso, eu já falei isso aqui nessa casa, porque quando você faz um mutirão no povoado, você vai lá com as máquinas, Vossa Excelência já informou, e aí você faz todo o serviço do povoado. Você faz a limpeza geral que tem que fazer no povoado com as máquinas, os funcionários estão ali trabalhando, faz a limpeza do cemitério, você faz uma geral ali no povoado, e passa para o outro, ele vai no outro povoado, faz o mesmo sistema, o sistema de mutirão. Eu acho que sempre que foi feito aqui em Arizona, sempre deu certo. O povoado fica arrumadinho, até que você chega no último povoado, você já pode voltar no outro, tranquilo. Esse sistema de mutirão é realmente muito acertado aí. Tem que agendar no mutirão e comunico. É importante demais. Do Batã é essa semana, sexta-feira, mas Deus da manhã já deve conseguir maquinar para lá para ir fazendo, porque lá é muito serviço. Vereador Carlos, para você ver aqui que quando a gente conversa olho no olho, aqui pessoalmente, a conversa flui e a gente fica sabendo
o que é de fato. O que nós acabamos de falar aqui há 10 minutos atrás da questão de falsas informações. O vereador Jimbi acaba de falar que a avenida é a 7 de setembro. Na inauguração lá, a palavra do prefeito que esse dinheiro era para as duas. Inclusive, foi quando falou também essa outra informação de quem fez lá. Então, assim, isso está lá falado, está gravado, está lá no site da prefeitura. Não é eu que estou falando, não, gente. É só vocês entrar lá e escutar o discurso dele. Então, assim, para que isso? E depois ainda fala que juntar a população para vir forçar a Câmara e tal, pressionar. Gente, não precisa pressionar ninguém aqui não, basta que nós estamos acabando de falar. Traz um negócio claro aqui, fala o que é o projeto, nós fizemos igual o vereador Carlos falou, tiveram lá, pediu o cara que podia arrumar era aquilo na hora, aí vão pegar. Lógico, mas vamos chegar aqui e falar assim, olha, é para isso, gente, não é para fazer esse tanto de coisa aí não. Então assim, é por aí que eu penso. Eu tenho certeza, vereador Gemias, que esse projeto chegando aqui da forma que o senhor acabou de falar, discutido, às claras, mostrando, analisando, ninguém vai ser contra uma coisa dessa. Isso aqui é fato, isso. Então, assim, não pode ser feito igual os outros. Manda para 70 lotes para arrecadar 3 milhões e 500 para não sabe o quê. Só deixar bem claro, presidente, eu voto com convencimento, com pressão, eu não mudo o voto. Às vezes até pior, né, com a pressão. Então, convencimento, sim. Então, assim, eu acho que foi de grande valia essa conversa nossa aqui, que esclareceu algumas coisas que estavam meio nublado, como se diz, não estava muito claro. Eu fiquei na dúvida, presidente, quanto à questão das avenidas, porque no dia do evento eu tive um mau súbito, saí, voltei, já estava na fala do... Então você inaugurou o negócio lá? Não foi não. E aí eu já cheguei, estava no final da fala, e eu não vi o vídeo. Então assim, o dia que o Maio Jeremias falou, foi que eu conversava com o prefeito, era a 7 de setembro. Aí vocês falaram duas avenidas, eu fiquei na dúvida, será que... Então assim, eu não podia dar essa informação, mas Jeremias trouxe com mais clareza, porque eu não podia trazer informação falsa, né? E tinha falado na 7 de setembro, não tinha falado em duas. Aí de repente, vocês falaram que o vídeo, eu não vi o vídeo. Também está lá na redação do texto falando isso. Mas brincadeira à parte, melhorou, né? Tá bom. Outra coisa, vereador Carlos, você falou que eu anotei aqui para a gente comentar a questão de parcerias. Eu acho que isso é fundamental no município. Tendo condições de fazê-las, eu acho que é interessantíssimo. Isso vem de épocas passadas, que, né, aquela época antiga de pagar o dia para o outro, você trabalha, etc. E são mutirões. Então, assim, isso é o que precisa o município quando você não tem recurso para tal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico assim, meio perplexo. Por quê? Porque eu tenho uma parceria danosa aqui do Legislativo e do Executivo daquela questão das escolas, que está até hoje, que a secretária de Educação não responde ao ofício, não fala nada. E a gente querendo fazer essa parceria para melhorar as escolas e não toca para frente. Aí hoje a gente não sabe se é a secretária, se é a conclusão do prefeito. Então, assim, por que não também? E como foi dito aqui nas sessões anteriores, além das escolas, tem outras parcerias que a gente tem vontade de fazer. Inclusive, eu falei aqui na área da saúde, também outra coisa na área da educação. Então, assim, a gente precisa desse pontapé de aceitação de uma coisa para a gente depois dar um caminho para as outras. Porque tudo tem que começar primeiro. Tem que ter um primeiro, para depois ter 2, 3, tem que ser 5, 6, tem que fazer primeiro. Mas eu fico satisfeito com essa questão das parcerias. Mas presidente, hoje está aqui o secretário de administração do prefeito e assistindo a sessão. Acho que nada mais importante do que essa discussão que está tendo hoje dessa forma, porque é importante sim que estabeleça essa parceria, principalmente aí já foi pré-estabelecida da educação, e também que haja esse diálogo, porque mais uma vez a gente volta a frisar, né? Nós somos empregados do povo e temos que prestar um serviço de excelência para o povo. Acho que o secretário vai estar transmitindo isso aí para o executivo, como é que está sendo, para a gente poder fazer estabelecer essas parcerias de fato. Sim, o vereador Zé Gonzaga quer fazer uso da palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar o público presente. Eu queria falar dos projetos de lei, quando chegam aqui, simplesmente o papel, a diferença para nós, representantes, as comissões, é a dificuldade que a gente tem em estar analisando aqueles projetos. Muitas vezes você lê o projeto e você entende de uma forma, não está tão claro para a gente. E aquela diferença de quando vem alguém da área que passa para a gente de fato o que é o projeto. Então a gente tem condição de analisar e dar fazer o parecer nosso, de fato, conforme a nossa opinião para ser votado nas sessões. Outra coisa é falar das parcerias. Quando falam de parceria, eu lembro daquela parceria proposta pela Emater lá na região da Pamac, que ainda não foi feita, não foi atendida, não sei. Até conversei com o Zé outro dia, me falou que está descrente da proposta, que não sabe se vai sair. E seria um projeto lá, com a despesa bem pequena da prefeitura, só entraria com as máquinas. Em seguida, teria um projeto para a região aqui da região da Pamora, na nascente do Santa Bárbara, depois ia lá para Taquaral de Cima, e seria uma coisa para estar girando o município. Então, acho que seria parcerias que ia ajudar muito na recuperação das estradas municipais. E outra coisa, eu estive lá no parquinho hoje, as professoras, as diretoras me cobrando a verba da Câmara, a parceria da Câmara, para que o dinheiro fosse para as escolas. Que elas estão preocupadas com o parquinho aberto do jeito que é, com só aquele alambrado, que o muro daria segurança e a ideia do parquinho era construir um muro lá. Lembrando que lá foi feita uma reforma, né, recente, mas que não atendeu de fato as necessidades do parquinho. Alguém quer fazer uso da palavra? Só para complementar, senhor presidente, essa questão da escola aí, claro que não evita o ataque de vândalos, de criminosos, mas quando há facilidade de acesso, com certeza é mais inviável a investida da maldade. Só para, você falou, eu lembrei de uma coisa, vereadora Thaís, até foi motivo de discussões aqui, a questão daquelas câmeras que tinham sido instaladas em algumas unidades algumas unidades públicas, né, do município, e acha visto que nas escolas, igual lá não em todos, mas no Guilhermino e no Francilino não colocaram câmeras. Depois de 2 roubos que tiveram agora nas últimas semanas, que foram agora instalar as câmeras. Então, assim, foi tão discutido, debatido na época, né, poderia, eu acho que não ia inflacionar muito nada, né, nessa questão, e haja visto que são escolas em áreas assim que a gente não pode falar claramente, mas a gente sabe muito bem que são áreas mais afastadas que os bandidagens, né, seria prioridade. Mas alguém quer usar a palavra? Eu gostaria de fazer levar a público aqui algumas notícias. É só uma notícia antiga, mas é uma notícia, por que eu estou trazendo aqui em pauta? Porque envolve hoje a atual administração, e depois eu quero passar para você, vereador Carlos, ou quem quiser, uma cópia, para vocês verem e também até levar para o próprio prefeito. Porque até onde eu sei, a lei orgânica continua a mesma. Os artigos da Constituição continuam os mesmos. E em dezembro de 97, inclusive o vereador Jeremias fazia parte aqui do Legislativo, né? Quando aqui estava no Executivo o prefeito Anteres, e nessa Câmara o atual prefeito era vereador, né? E eu lendo essas matérias aqui, eu falei assim, mas engraçado, depois que a pessoa vira prefeito, será que a lei orgânica muda? Será que a Constituição mudou? Porque aqui foi cobrado do prefeito, na época, que o prefeito não estava dando as informações devidas ao Legislativo, inclusive a Câmara foi fechada.
por unanimidade, como se diz. Por quê? Porque os vereadores achavam que o prefeito na época estava errado. Então, assim, quero até parabenizar os vereadores da época. Inclusive, a maioria dos vereadores era do MDB, que era o lado do prefeito. Mas não furtaram o direito de cobrar do atual prefeito, da época do prefeito, os esclarecimentos, os requerimentos, os ofícios, os balancetes, né? E aí, o que quiser, fechar a Câmara por tempo determinado. Até que se resolveram o impasse e voltaram. Mas eu gostaria de dizer, porque o pivô de tudo, conforme as reportagens, era o vereador Joaquim Marçal, diz que o prefeito nega informações. E aqui ele ainda cita aqui o mesmo artigo, né, que é o código, isso aqui foi até popular, gente, só para vocês terem noção, né, que é o capítulo 9 do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, né, onde o que fala aqui, negar informações ou prestá-las de forma inverídica à Câmara ou a qualquer dos seus servidores, né, implicarão em perda de mandato. O que eu estou falando aqui? E aí, segundo ele, que ficou 2 meses sem resposta de algumas coisas. Aqui, às vezes, acontece aqui de chegar requerimento aqui de 1 ano. Inclusive, às vezes, acho que foi semana passada mesmo, veio um que tinha 1 ano que tinha feito o requerimento. E aí eu queria só para efeito de reflexão, isso aqui, para nós vereadores e também para o prefeito. Porque há 20 anos, né? 20 anos atrás, mais ou menos, 97 e tal, 22 anos, ele pensava do jeito, agora mudou, tudo bem, a pessoa pode até mudar o pensamento, mas a lei é a mesma. Então, assim, quando a gente pede os balancetes, quando a gente fala aqui que não está respondendo os requerimentos e etc., não é porque a gente é oposição ou quer aparecer. A gente está apenas cumprindo o papel igual ele fez na época quando ele foi prefeito, quando foi vereador. Então, assim, eu queria que eu tivesse um pouco também de consciência que também, e olha que na época até os próprios vereadores que eram da situação foi a favor. Então, assim, e o que eu estou vendo aqui às vezes também é até dos próprios vereadores da situação dele não responder. Inclusive, eu acabei de falar aqui agora do requerimento que fiz à nova secretária, que não me responde. Esse é um dos que eu estou dando exemplo dos atuais. Então, assim, eu vou passar depois para vocês essas para vocês verem. É uma coisa interessante para vocês verem que não é porque era antigo que não poderia ser falado, né? Porque quem está aí é hoje. Inclusive ele fala que não é esse o prefeito que Orizona esperava. Será que é esse que agora está, que Orizona esperava? Então são reflexões que eu deixo, né? Inclusive está aqui, né? A Câmara de Orizona fecha as portas e responsabiliza o prefeito. Então, assim, eu acho que poderíamos nós, né, pensarmos um pouco e você, no caso, vereador Carlos, líder da bancada, enfim, pedir para ele que ele mande as coisas para a gente, as respostas. Eu pedi aqui as certidões negativas, você, inclusive, antecipou aqui a situação, como é que estava, não me respondem. Aí depois a gente vai cobrar o artigo, a lei, vai falar que a gente é oposição e quer aparecer. Entendeu? Eu tenho certeza que nessa época ele não queria aparecer, não. Talvez ele estava fazendo papel de vereador. Certo? Então que respeito também os que estão aqui.